Amém, amém. Amém. Paz, queridos, boa noite. Boa noite. Estamos iniciando mais uma terça do propósito. É um tempo de aprofundamento da palavra de Deus falando conosco. Eu vou chamar aqui o evangelista Gustavo. Vamos orar, abençoar enquanto ele vem calmamente. É porque ainda é pequeno, né? Mas chegará o tempo. Mas, queridos, eu quero avisar para os irmãos que estão aqui no presencial e você que está aí online. Alguns irmãos ainda não se inscreveram para o sítio. Não deixem para depois de domingo. Nós precisamos ter completo até domingo. Aqui, obrigado, glória a Deus. Até domingo, então você que está aí assistindo, você que é membro da igreja, você que está aqui no presencial, você nos procura a Daniele, tá? Ou então, se você não tem contato com a Daniele, entre em contato com a pastora, para que você não deixe de se inscrever, porque maio é o mês da família e nós iniciaremos o mês de maio com a programação voltada para a família. Amém. Vamos orar? Mateus, estenda a sua mão para cá, fique de pé, estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar a vida dos filhos de Deus, do Jesus do Senhor. Aleluia. Essa é a palavra hoje, Deus, Glória. Aleluia. Abençoamos a vida do teu filho. Colocamos diante de ti as nossas vidas. A vida de cada família que está aqui sendo representada. De cada lar. A vida de cada bairro. Cada rua, colocamos diante de ti os ouvintes, aqueles que estão conectados, que conectarão posteriormente. Senhor, nós precisamos da tua palavra. É a tua palavra que nos sustenta, é a tua palavra que nos mantém de pé nessa vida. Usa a vida do teu filho, porque nós não precisamos, não estamos atrás de aplausos e elogios. Nós estamos atrás da tua palavra, porque a tua palavra vai ter o fundamento e ela vai nos dar o direcionamento. O Pai do teu alto sublime trono, tira todas as distrações, tira que os nossos corações estejam conectados ao teu. Aquilo que o Senhor fala ao Espírito do teu Filho, ó Pai, que venha trazer hoje algo novo para a nossa vida nessa noite. No nome de Jesus, nós o abençoamos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. A paz do Senhor. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do versículo de número 37. Amém? Amém. Lucas 11, versículo 37. Estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpai o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior também não fez o interior? Antes dá esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça,
e desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Senhor Deus e Pai, eis aí a Tua palavra. Ministra ao nosso coração, Senhor, nesta noite, que nós possamos ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Amém. A palavra que o Senhor tem para as nossas vidas hoje é uma palavra de direção, de alinhamento, uma palavra que possa nos colocar num caminho que agrade a Deus. Nós começamos a ler aí a partir do versículo de número 37. Jesus é convidado para ir na casa de um fariseu. Eu não sei você, querido, mas às vezes a gente tem a impressão que está fazendo tudo certo, não é? Porque não dá para julgar a intenção, mas o que o texto nos mostra é alguém que convida Jesus e está praticando aquilo que acha que é certo, não é verdade? Era muito comum nesta época grupos religiosos, e ele fazia parte de um grupo. E ali ele começa a praticar aquilo que ele achava que era certo, o ensinamento que ele tinha recebido. E ele se admira que Jesus, sendo judeu como ele, não praticava aquilo. E a partir daí Jesus começa a falar, e o texto vai dizer, né, várias vezes, 6 vezes até o final do capítulo: ai de vós. Tá? Às vezes Jesus tem uma palavra dura, mas é uma palavra de amor, não é verdade? Porque Jesus quer o nosso bem. Então, às vezes a gente está praticando alguma coisa achando que está certo, achando que está fazendo o correto. Às vezes a gente entra em um costume, em uma rotina, em um dia a dia, e a gente acha que está certo. E de repente ele se depara ali com o Senhor trazendo uma palavra dura, mas de direção. Uma palavra que possa colocar ele dentro do conhecimento daquilo que é a verdade de Deus para as nossas vidas. Então, todas as vezes que o Senhor fala conosco, o texto é claro que diz: e Jesus lhe disse. Tem hora que Jesus direciona a palavra, não é para toda, é para a gente. Não é verdade? A gente está ali, está ouvindo, mas o Espírito Santo fala no nosso coração dizendo: essa palavra é para você. É você que precisa ouvir isso. E ali Jesus vai falando, ele jantar e vai dizendo tudo aquilo que ele imaginava fazer certo, mas não fazia. Primeira coisa, querido, é que às vezes a gente está aparentemente fazendo certo, mas no fundo, quando Jesus olha para a gente tem alguma coisa que está faltando. Iam 2 discípulos no caminho de Emaús, não era isso? E eles não reconhecem quem é Jesus. Esse homem chama Jesus para sua casa, mas não consegue reconhecer que está diante de alguém que é Jesus. Às vezes, querido, a gente está num lugar como esse, um lugar pronto e preparado para a adoração no nome do Senhor, mas às vezes a gente entra e sai sem perceber aonde Jesus estava. Porque se Jesus não falasse, ele não iria perceber. Se Jesus não disser para a gente aquilo que está errado, nós por nós mesmos não conseguimos redirecionar o caminho.
gente, para que nós possamos realinhar com Ele o caminho que nós estamos o quê? Seguindo. E algo que é daquele tempo e é de hoje, né? A gente gosta sempre de causar uma boa impressão, não é verdade? A gente chega aqui arrumadinho de crente. É ou não é, irmão? Porque a gente quer causar, não quer causar uma má impressão. A gente quer causar o quê? Uma boa impressão. A gente chega aqui nesse lugar falando o quê? Igual crente. Não sai nem palavrão. Nem pensamento. Não sai uma palavra duvidosa. Porque a gente quer causar o quê? Uma boa impressão. Eu imagino que esse homem fez tudo o que esse fariseu, tudo certinho para causar uma boa impressão. Mas Jesus vem e logo no início começa a dizer a ele o quê? Nem tudo o que você faz está o quê? Tem cultos como esse, querido, que o que a gente ganha não é o afago, mas é uma palavra que direciona a nossa vida para aquilo que é certo, para aquilo que é correto, para aquilo que Deus quer fazer o que na nossa vida. Então, mais do que causar uma boa impressão, a gente precisa o que é agradar a Deus. Aleluia. Porque o Senhor ele não está preocupado com a boa impressão. Porque vinde como? Vinde como? Meu irmão, o Senhor quer você do jeito que você é. Deus foi procurar Adão no jardim do jeito que Adão era, pecador. Tem hora que o Senhor nos direciona a palavra, não é porque eu tenho jeito de crente, não é porque domingo eu vou para a igreja, não é porque eu corto o cabelo do jeito de crente, que eu me arrumo igual a crente. O Senhor direciona uma palavra para mim para consertar a minha vida. Por mais que o meu exterior não pareça, mas o Senhor nos conhece. Então não importa se a mesa está posta, se a casa está arrumada, se está todo mundo bonito e perfumado, mas o Senhor olha aquilo que o homem não vê. E Ele diz, olha só, está tudo lindo, mas tem coisa errada. É difícil, querido, agora é Deus, né? Você imagina o Moisés com aquele povo, aquele esforço todo, vem seu soco, está tudo errado, hein? Não é verdade? Meu irmão, o homem se esforçava, imagina, acordava antes do raiar do sol, ia dormir com o movimento das estrelas, cansado, fatigado. Aí chega seu sogro e fala assim, meu negócio para ele, está tudo errado, hein? Você vai morrer. Tem hora, querido, que o Senhor levanta pessoas e traz uma palavra, não é para te menosprezar, não é para apontar o seu erro, mas é para que a sua vida seja transformada. Aleluia. O papel do pai e da mãe em algum momento da vida é trazer o filho para a realidade. Ou seja, não basta fazer parte de um grupo religioso, não basta ter uma carteira e dizer, eu sou da Nova Jerusalém, está claro, amém, mas está errado, precisa se consertar, precisa se ajeitar. Segundo ponto, irmão, que palavra dura. Jesus, é Jesus, porque se o outro fala, tudo bem. Ainda tem para quem recorrer, não é verdade? Porque se é outro, se é João Batista, você ainda tem uma chance de apelar para o advogado.
Porque nós temos um advogado. Ainda há chance. Mas quem está falando já é ele, olha só, está ruim. E vai ficar pior. Em síntese, tu vai para o inferno. Não é? Em resumo da conversa é: ai de vós, hein? Eu estou aqui te antecipando o que pode vir a acontecer. E uma palavra dura como essa, eu falei: Senhor, como é que eu vou pregar isso aqui? Sabe? Tem palavra dura que é para gerar um despertamento. Porque se Jesus não falar duro, a gente não se mexe. A gente acha que está certo. Porque quando sai da boca de uma outra pessoa, mesmo assim a gente ainda acha que está certo. Mas quando sai da boca de Jesus, não tem jeito. A gente precisa o quê? Se consertar. E uma palavra dura, querido, é para que a gente tenha uma mudança de conduta. Porque o mais difícil é a gente o quê? Mudar. Vai no médico, o médico proíbe você comer o que você gosta. Meu Deus. O médico está falando, você já disse para você mesmo, vai ser difícil. Vai ser difícil. E o médico está falando que já viu, vai ser difícil. Não é? Mas, naquela palavra, a intenção é que você fique bom, que você se cure. Então a palavra de Jesus, apesar de dura, é uma palavra para que você possa, em algum tempo, usufruir daquilo que ele tanto lutou para realizar. Amém. Então, é como se fosse uma árvore frutífera, que está pronta para você colher o fruto. Mas se você não mudar, não colhe, não pega, não come. E aí vem uma palavra dura, que não é do homem, mas é de Deus, para que a gente mude o nosso comportamento. Irmão, lavar as mãos do judeu era um sinal de pureza. Ele não tinha como. Você imagina naquela época ele tomar banho toda hora que ele ia fazer uma refeição ou trocar de roupa. Então, qual era o simbolismo? Você lavava as mãos. Né? Tem gente até hoje, vai almoçar, vai mexer no alimento, vai o quê? Lava as mãos. Para quê? É um sinal que as suas mãos estão o quê? Limpas. Mas o Senhor está ensinando que tem coisa que também é importante, que você não pode menosprezar. A fé, querida, é uma planta que a gente rega toda hora com um pouquinho d'água. Todo dia a gente vai lá e faz o quê? Todo dia a gente vai lá e faz o quê? Um pouquinho. Não é ter jeito de crente na terça-feira, mas é ser crente quando sai daqui. É quando surge o problema, você se mantém o quê? Crente, confiante, firme de que Jesus é o quê? Contigo. E para isso a gente precisa mudar. Não é esse caminho, é um ajuste. Não está tudo errado, é alguma coisa. É um ponto específico que a gente tem dificuldade e precisa mudar. E quando Jesus fala que ele é duro, incisivo, firme, é para que você faça o certo e não o errado. O que Jesus está falando para ele é: você acha que está fazendo certo, mas você está fazendo errado. Você acha que tem uma santidade, mas não tem. Tem hora que a gente olha para o nosso vizinho, eu não sei se os crentes lá tem isso, onde eu moro.
A gente acha que é melhor do que o outro. Há uma sensação de que a gente tem alguma coisa que nos qualifica acima dos outros, quando na verdade a gente ainda precisa melhorar onde Jesus quer. Sabe por quê? Porque quando a gente muda o ângulo da visão, ver o culto daí é uma coisa, ver daqui é outra, né? Você se mexer na cadeira aqui já atrapalha. Você já atrapalhou. Sabe por quê? O ângulo de visão é outro. Jesus vê a nossa vida de um ângulo diferente. Ele está posicionado num lugar que ele pode ver aquela pedrinha que nos vai fazer tropeçar. Então ele precisa o quê? De trazer para aquilo que é certo. E aí, querido, a gente precisa mudar. O que Jesus está falando é, para com essa bobagem aí de ficar dando tanta ênfase em lavar as mãos. Quando o outro, o tudo, precisa ser melhorado. A fase na vida que a gente quer escolher a igreja, quer escolher pastor, quer escolher o ministério que vai fazer, que vai trabalhar. Nesse eu não trabalho, eu só trabalho nesse, isso aqui eu não me... A gente quer um monte de coisa. Jesus está falando, acerta a tua vida. Faz um ajuste. Muda. Sabe, querido, senão a gente entra e sai e a gente é o mesmo. Aí a gente para hoje e olha para trás, está com os mesmos vícios de 20 anos. Meu Deus. Se duas pessoas que te conhecem param para conversar, elas vão falar as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque a gente não mudou. E aí, o Senhor faz o quê? Nos força a mudar. Porque se a palavra dura não resolver, você vai fazer pós-graduação aonde? No deserto. Ele abre curso todo ano. Todo ano tem vaga. Até para quem já fez. Ele volta de novo. Faz de novo. Está sem fazer nada aí? Vem cá. Vem fazer o curso de novo. Querido, sabe por quê? Deserto não é um lugar para você ficar, é para passar. Mas não adianta entrar e sair do mesmo jeito. Esse lugar é para que seja um lugar o quê? De mudança, de aprimoramento. Quando nós chegamos na igreja, é derramado sobre as nossas vidas um alimento poderoso para que a nossa vida seja o quê? Transformada. O ensino que nos fortalece e modifique a nossa vida, o nosso dia a dia, o jeito que a gente lidar com todas as coisas. E Jesus vai falar algo que é assim, interior e exterior. Eu ouvia ontem um pedaço do podcast, antes de dormir, no momento de tranquilidade, e lá só são dois e o outro pratinho estava desfalcado. Mas é uma gíria. E o rapaz falava que ele foi enganado por um senhor e com as mulheres. Meu irmão, o interior engana qualquer um. Você olha assim, às vezes lá no Oscar, né? Está todo mundo arrumado, acho que todo mundo ali é artista. E irmão, às vezes não é não, às vezes tem gente que não é não. Mas está ali. Não é? Está ali e você está achando. Né? Não tinha aí um juiz agora que já está. Irmão, tem tudo. Exterior, você faz qualquer coisa com o teu exterior. Você pinta o cabelo, você raspa o cabelo. Você trata para ver se nasce cabelo. Não é isso? Você troca de roupa, bota um tênis na moda, um tênis colorido, descolorido.
exterior, só que ele engana. Tem gente que entra numa igreja que parece crente, tem jeito de crente, mas não é crente. Tem gente que você olha assim, nossa, que família, que você não conhece o ouvir. Você está vendo agora. Então Jesus está falando o quê? O teu exterior, quando a gente olha, parece que vocês são sensacionais. Mas até explorar um pouco, vocês exploram. Não é isso? O texto vai dizer isso. Por quê? Querido, exterior, jeito, traquejo, todo mundo pode trabalhar para parecer com aquilo que quer, mas Jesus está olhando para você, está enxergando a tua e a minha vida, e se a gente não tiver legal, a gente vai desagradar a Ele. E aí Ele fala, ó, tem o exterior e tem o interior. E sabe qual é o problema do interior? E a dificuldade da mudança, que normalmente pouca gente conhece. Tem gente que é explosiva, é nervosa, mas pouca gente conhece. Tem gente que é uma bomba. Não é? Derramou um negócio dentro do carro. É uma confusão. Parece que derramou ácido no banco. Não é? Tem gente que está encostou nele. Por quê? O interior a gente esconde. Só você sabe em alguns momentos para onde você está olhando. Não é? O irmão abre o aplicativo no banco, nossa, lá. Não é? Para onde que você está ouvindo? Como é que está a sua vida no dia a dia? Então o Senhor está falando de algo que é muito íntimo, que é muito pessoal, mas que Ele conhece. Então, tanto o meu exterior, que é visível, o meu interior para o Senhor também é. E o que Ele está falando é, não adianta ter um bom exterior, mas você precisa trabalhar o seu interior. Tem momentos, querido, que a mudança é dentro. E ninguém vê. A mudança é dentro. Eu estou mudando. Eu vou mudar. Mas eu vou mudar o quê? Aqui dentro. O que Jesus está falando para aquele homem é: não se preocupe em ser aceito. Se preocupe em agradar o Senhor. Aleluia. Que às vezes a gente quer fazer parte só com o exterior, mas não quer fazer com o interior. Muitas das vezes a gente quer responsabilidade, a gente quer um microfone, não é isso? O sonho dele é ficar na introdução, na portaria. Sonho de criança. Eu vou ficar na porta da igreja, recebendo os irmãos, estacionando o carro. Mas o interior, o que está dentro? Essa é a mudança. Sabe por quê? Porque é uma exigência do Senhor daquilo que sai de dentro da gente para fora. Aleluia. Porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O que estraga a gente não é o que entra, mas é o que está saindo. Então tem horas que a gente precisa se preocupar com aquilo que o meu interior está fabricando, aquilo que ele está fazendo, porque o nosso interior às vezes ele nos sabota. Ele fala assim: acorda mais tarde, não vai ao culto de manhã, vai quando for tarde.
Aí quando é à tarde ele diz assim, não vai à tarde não, vai mais tarde. Chega depois. Não é? É o interior. Então o Senhor está despertando aquele homem para quê? Melhor esse teu interior. Sabe que eu creio e nós cremos no poder da palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. No poder da oração. Glória a Deus. No poder do jejum. Da intercessão. E Jesus ensina o quê? Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, vai para um lugar onde ninguém te vê, ninguém sabe, mas ali você vai cuidar do teu interior. Aleluia. Você vai orar, você vai falar. Não é uma vida pública, mas é uma vida particular. Porque às vezes a gente quer ser aceito, a gente quer ser legal, a gente quer estar num grupo, a gente quer fazer parte. E o interior? Ah, eu já guardei tudo, eu sei todos os mandamentos, eu sei tudo. E o interior? Nessa noite, em terça-feira aqui, falando com o Josivaldo, pensativo, eu penso no pastor Jesus, homem 3, era a minha meta, mas eu parei. Eu vi, mas aí é de família, é uma tradição familiar. Irmãos, tem dia que é uma luta, tem dia que é uma guerra. Tem dia que é muito difícil. O meu exterior sente, mas o meu interior tem que estar firmado. Amém. O meu interior, ele tem que estar voltado para Deus. Amém. Porque por mais que haja dificuldade, eu tenho uma palavra de Deus. Amém. Eu tenho um selo, eu tenho uma garantia. E o que o Senhor quer é que a gente coloque a nossa vida na direção que Ele nos chama. Amém. Fica de pé aqui. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para a nossa vida. Amém. O Senhor tem algo bom para a gente. E toda vez que Deus fala ao nosso coração, é porque Ele quer alinhar alguma coisa. Ele quer que a gente mude para melhor. Ele quer que a gente alcance aquilo que Ele planejou para a nossa vida. Tenho certeza que a tua vida aqui não foi à toa, a minha não foi à toa. Amém. Não há desperdício de tempo nesse lugar. Mas é um lugar onde o Senhor libera um alimento precioso para nós. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai, te louvo, Senhor, pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, o nosso íntimo quer te agradar, quer fazer a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, naquilo que precisamos melhorar, naquilo que precisamos mudar. Porque mais do que ninguém, o Senhor nos conhece. Aleluia. O Senhor nos formou. O Senhor sabe a quantidade de dias da nossa vida. Glória a Deus. E nós somos, Senhor, salvos e libertos para viver uma vida em abundância. Amém. Jesus participa da nossa vida, faz parte da nossa vida. Aleluia. Esteja conosco, Senhor. Glória. Porque queremos andar contigo e aprender com o Senhor. Agora, Pai, nos fortaleça. Fortaleça-nos, Deus. Que a
tua palavra possa frutificar em nossos corações. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Antes da gente terminar, a palavra de hoje é uma palavra muito edificante. Né? A Bíblia vai dizer: examina-se o homem. Quando você estiver indo para casa, quando você chegar em casa, quando você amanhã levantar da sua cama, quando você for trabalhar, ou for resolver os problemas, examine-se o homem. Às vezes, Gustavo tocou num ponto muito forte, né? Que às vezes a gente acha que para ser cristão, parar de beber, parar de falar palavrão, parar de vícios é suficiente. Isso tudo faz parte de um processo. Mas pega a palavra que foi liberada hoje, porque a gente não sabe como é que está o seu interior. Você que está em casa, a gente não sabe como está o seu coração, mas Deus sabe. Mas o mais interessante dessa palavra é que Jesus ele estava disposto a nos dar uma palavra de alerta para poder mudar, porque havia tempo, há tempo ainda. A gente precisa entender que há tempo para mudança. Amém. Há tempo porque a natureza aguarda a manifestação dos filhos. E os filhos que irão se manifestar são filhos maduros, são filhos transformados de dentro Glória a Deus. para fora. Pega essa palavra que foi liberada hoje, você que está aí online, pega essa palavra para a tua vida, sabe? Deixa claro que Jesus não é religião, porque quem vai mudar o teu interior não é uma música, não é uma igreja hiper ultra mega lotada, ou uma igreja média, ou uma igreja pequena. Não é a placa de igreja que muda o interior do homem. O que muda o interior do homem é Jesus. Aleluia. É Jesus. E é Ele quem vai mudar, quem está mudando, até que Ele venha, para que nós cada dia possamos ser parecidos com Jesus. Amém? Estamos terminando, mas querido, só um lembrete dos irmãos, você sabe, continua nas orações a questão para que Deus envie a provisão nos dízimos das ofertas. Você que está em casa, anota aí, ó, 10 193 915 0002 dígito 03. Você que quer abençoar o ministério, quer semear numa terra fértil, você que tem sido abençoado pelo ministério de Cristo aqui nesse local, o ministério não é nosso, é de Jesus. Quero convidar você a ser um contribuinte. A chave Pix é o CNPJ, vou falar mais uma vez: 10 193 915 0002 dígito 03, porque eu acredito na lei da semeadura. Eu acredito nisso. É a palavra de Deus se cumprindo. Só lembrar os irmãos, a nossa programação amanhã é aquela questão que o Gustavo falou, a transformação interna. Amanhã é aquele tempo a sós com Deus, dentro da sua disponibilidade de horário. Você vai ter aquele seu jejum, você vai ter o teu secreto com Deus. Só que eu posso dar uma dica para os irmãos. Amém. Vamos parar de pedir, vamos começar a entregar. Aleluia. Eu não falo de dinheiro, eu não falo de roupa, eu não falo de alimento. Eu falo de entregar a nossa confiança, o nosso coração em Deus. Amém. Amanhã, aqueles que conseguirão fazer o jejum, você que está aí. Independente do período que você fizer, Senhor, eu estou entregando a Ti a minha fé, a minha confiança em Ti, entrega para Ele. Amém. Amém. E Ele vai nos fazer chegar em águas tranquilas. Amém. Glória a Deus. Quinta-feira, imersão. Sábado agora, não, domingo, escola bíblica dominical, 16 horas, e o culto de celebração. Lembrando os irmãos, por favor, eu falei no início, alguns irmãos chegaram depois, principalmente aqueles que estão online. As coisas de Deus são feitas com ordem e decência. Amém. Eu sei que o brasileiro tem o costume de deixar tudo pela última hora, mas eu sou parente, mas eu sou amigo, mas eu sou... O pastor já sabe que eu vou, querido.
é algo individual. Procura a Dani. A Dani está empenhada, com amor, carinho, com zelo. Ela é uma pessoa incrível, assim como você também é. Procura a Dani, se inscreve, a inscrição é gratuita. Todo mundo aqui já se inscreveu? Amém. Já. Então, graças a Deus, não obviamente todo mundo não, mas dá tempo. Não deixa para depois. E eu acho que a gente tem que ter uma maturidade de entender. Porque é minha esposa, porque o meu marido vai resolver. Irmão, Deus está exigindo de nós um posicionamento. É uma comunhão para a tua família, é o mês da família. O intuito do diabo é acabar com o casamento, ele vai nos filhos. Para acabar com a graça de Deus sobre a tua casa, sobre o filho dos teus filhos, ele vai acabar porque é na família. Então nós vamos ter um tempo, um mês de gratidão, um mês de celebração. E nós abrimos para parentes e familiares. Me procura a pastora. Deus a gente ter esse tempo. Amém. Jesus abençoe a tua vida. Feche seus olhos aí para essa pastora. Que a mão do Senhor esteja com você. Guarda, por que o pastor está sendo tão incisivo? Porque se a gente falasse assim, quem se inscrever agora vai ganhar passaporte, visto, passagem e estadia de ida e volta para Miami. Irmãos, tinha fila. A gente tem que aprender a valorizar as oportunidades que Deus está nos dando. Amém? Você tenha uma noite abençoada, você que está aí. Você tem uma noite agraciada. Amém. Glória a Deus. Que essa palavra foi ministrada nessa noite gere arrependimento, gere conserto, reflexão. Os nossos atos estão produzindo algo na nossa vida. Quem nós somos quando as luzes se apagam? Guarda essa palavra. Senhor, muito obrigado pela palavra liberada hoje, por esse tempo. Sabemos sim que é desafiador, mas a obra não é nossa, a obra é tua. Quantas vezes estamos desanimados para sair de casa, exauridos por causa do trabalho, mas nós temos um compromisso com a tua palavra, e essa palavra é que nos mantém de pé. Abençoa cada um que veio, aquele que esteve conectado. Que essa palavra possa produzir algo novo ainda nessa semana. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento, é tempo de voltar, ó Pai amado, é tempo dos nossos olhos espirituais serem abertos. Desperta, que nós como igreja possamos receber essa palavra como um tempo de despertamento na nossa vida. Porque o amor sacrificial de Cristo, ele permanece até hoje. Glória a Deus. Muito obrigado por quem tu és na nossa vida. Obrigada. Senhor, abençoa agora a saúde da igreja, a saúde física, emocional, espiritual. Abençoa as mentes. Abençoa cada um que está conectado agora, independente de placa de igreja, de ser ou não ser evangélico. Que nessa semana venha ser uma semana que eles possam ter uma experiência profunda com Jesus. Mas uma experiência que vai levar um tempo de reflexão, um tempo de arrependimento, um tempo da busca, um tempo da entrega. Gera isso, ó Pai amado, nas vidas de Deus. Porque a obra não é nossa, a obra é de Jesus. Despede teu povo com a tua presença. O Senhor nos permitiu que chegássemos aqui em paz. Que possamos retornar para os nossos lares em paz, que dá força renovada para amanhã, quando sairmos dos nossos lares, certos que a vitória já foi liberada no sangue de Jesus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, as doces consolações do Santo Eterno de Israel, o Cordeiro de Deus, recaia e permaneça sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos lares, sobre a nossa mente, com unção de inteligência. Aquele que crê, recebe e aceita em alta voz, diga amém. Jesus te abençoe com paz, querido.